Olá, muito boa tarde. Edição informativa de Mundo Record News desta quinta-feira já está no ar. E nota começa com notícia de que vice-presidente de Afeganistão, Amrullah Saleh, escapa com pequenos ferimentos de um ataque a bomba na capital Cabul. No local da explosão, carros destruídos, janelas estilhaçadas e lojas em chamas. O alvo do atentado era o vice-presidente Amrullah Saleh, que escapou com leves queimaduras no rosto e nas mãos. Vários guarda-costas ficaram gravemente feridos. O vice-presidente é um forte crítico do Talibã e sobreviveu a outras tentativas de assassinato. Mas desta vez o grupo nega a autoria do atentado. Em fevereiro desse ano, o Talibã assinou um acordo de paz com os Estados Unidos para terminar 19 anos de conflito. Eles se comprometeram a não lançar ataques em áreas urbanas, como o de hoje em Cabul. Autoridades ainda não sabem quem é o responsável pelo ataque. O vice-presidente prometeu continuar seu trabalho político. O presidente dos Estados Unidos foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz de 2021. Correspondente Evelyn Bastos está trazendo mais informações. Trump foi sugerido por ter intermediado aquele acordo de paz histórico entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. Esse acordo vai ser assinado entre os dois países durante uma cerimônia organizada por Trump na próxima terça-feira. O presidente foi nomeado para o prêmio por um parlamentar norueguês e agradeceu o apoio dos eleitores que comemoraram a indicação. Enquanto isso, seguem os esforços do governo para um plano de paz no Oriente Médio. Nas próximas semanas, o país irá retirar mais de 1/3 de suas tropas do Iraque. E nova rodada de diálogos entre Reino Unido e União Europeia, que tem como objetivo desenhar relação pós-Brexit entre partes, começa com um ambiente de desconfiança diante de um possível virada de mesa. O clima foi gerado depois da publicação de uma matéria no jornal britânico Financial Times, que revelou supostas intenções do primeiro-ministro Boris Johnson de alterar unilateralmente o acordo de saída do bloco. Essa posição do premier teria motivado um importante assessor jurídico do governo a deixar o cargo, já que Johnson poderia apresentar uma nova legislação econômica que anularia termos do acordo com a União Europeia, principalmente relativos à fronteira irlandesa. O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, disse que o Reino Unido sofrerá graves consequências se tentar desfigurar o acordo com o bloco. As negociações entre britânicos e europeus pretendem definir as regras de relacionamento entre as partes ao fim do período de transição do Brexit, que se encerra junto com 2020. A ideia é manter parte dos privilégios econômicos, fiscais e aduaneiros, principalmente entre a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, a fim de evitar um endurecimento da fronteira em uma região marcada pela instabilidade de ânimos. Trabalhamos juntos para prevenir o suicídio. Foi lema escolhido esse ano para assinalar Dia Mundial de Prevenção de Suicídio. O objetivo é chamar a atenção de pessoas, famílias e comunidades, aumenta a consciencialização sobre esse problema que representa 800 mil mortes por ano no mundo, segundo a OMS. A cada 40 segundos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa se suicida, sendo que 75% dos casos ocorrem em países de baixa renda, representando ainda 800 mil mortes por ano em todo o mundo. Em Cabo Verde, conforme o Instituto Nacional da Saúde Pública, o suicídio é a primeira causa de morte por causas externas, rondando meia centena de óbitos por ano. Facto que tem causado sofrimento e desestruturação para as famílias, que muitas vezes têm dificuldade em enfrentar o problema. O psicólogo Nilson Mendes lançou um olhar sobre esta questão, sobretudo quando são os menores que têm atitudes suicidas. É comum? Não, é uma situação comum. É uma das coisas que nós, na nossa sociedade, ou propriamente os pais, entre outras coisas, nunca está atento no fato da depressão infantil ou depressão na adolescência. São duas fases que essa camada ali que sabe lidar. Um está na construção, que o outro está na fase para autonomia, ou seja, esse sentimento, por isso que está dúvida. Então, quando não olha uma criança como que tem capacidade para decidir na coisa que se crê,
criança que pode cortar sua vida, suicídio, assim do nada. Conforme a OMS, estudos comprovam que abordagens multissetoriais com várias intervenções entre o governo, associações, comunidades, profissionais de saúde, pacientes e famílias são eficazes na prevenção do suicídio. Simon Freud, a educação, o diálogo, a conversa é ferramenta fundamental para criar aquela. Quanto mais confiança você daquele outro, você se sente mais seguro, mais capaz de desabafar, de procurar ajuda ou de ir para outra situação. E para chamar a atenção para os sinais de risco, o INSP, juntamente com a Associação A Ponte, vai acender velas em memória das vítimas do suicídio e promover um conjunto de atividades denominado Mês da Promoção da Saúde Mental. Ali na Cabo Verde, depois de ser desativado vários hospitais de campanha, o Diretor Nacional de Saúde avança que foi emitido um despacho a tudo delegacias de saúde para reforçar atendimento e seguimento de pacientes com Covid-19 que está a cumprir isolamento domiciliar. Nos ativa vários hospitais de campanha, quer na praia, quer em Santa Catarina, falando agora do interior de Santiago, e então tem mais disponibilidade de pessoal de saúde, nomeadamente enfermeiros e não só, para reforçar aquele seguimento. E essa é uma diretiva de Direção Nacional de Saúde, alertando para esse fenómeno ali, e que seja imediatamente reforçado o seguimento, quer presencial, quer telefónico, e também com visitas presenciais aleatórias para pessoas que ficam acostumadas, mas também terça com quarta, então ainda fica na casa se por aí lá. Não te aparece a qualquer momento, não te aparece para não fazer uma vigilância, pode ser de facto pessoas que se cumprem. Se pessoas que se cumprem, está, portanto, desobedece compromisso que faz com o Serviço de Saúde e está põe em perigo a saúde pública. Portanto, outras medidas poderão ser tomadas nesse sentido ali. Portanto, a responsabilidade das pessoas que está infectado, está em isolamento domiciliar, esse que pode ser, corre risco de infectar outras pessoas. Apoio a saúde de outras pessoas em causa. E sempre que pessoas tiverem informação desse tipo, denuncia quer no serviço de saúde, quer nos serviços policiais, para tomar a medida imediatamente. E segundo dados do site Covid-19, o país registra até o momento 43 óbitos, está com um total de 514 casos ativos e um total de 3.914 recuperados de doença. Com a propagação do vírus de Covid-19 na Moçambique, autoridades de saúde entendem que o risco de transmissão comunitária na cidade de Maputo pode estender para toda a província. Por isso, o Ministro de Saúde reúne com presidentes de autarquias para que juntos encontrem formas de evitar que pior aconteça. Não se sabia da gestão dos fundos resultantes de doações. Hoje, o ministro respondeu à imprensa que o setor está a gerir apenas 20 milhões de dólares norte-americanos. A nossa gestão é uma gestão transparente e parte de 3 princípios fundamentais. O primeiro é que nós recebemos muito pouco em termos de recursos em numerário. Neste momento, o Ministério da Saúde só está a gerir cerca de 20 milhões de dólares, são os que estão alocados para a nossa gestão. E esses 20 milhões de dólares em numerário representam tanto as contribuições que as pessoas fizeram em numerário, como aquelas que nós recebemos do Orçamento Geral do Estado. No encontro que o Ministério da Saúde teve com autoridades municipais e o governo da província, houve a apresentação de um plano estratégico para controlar a propagação do vírus que domina a atualidade. As autoridades participantes do encontro ficam membros da comissão que irá buscar fundos para a aplicação do plano. Se nós formos a quantificar o trabalho que já foi feito pelos municípios, certamente que este adicional que estamos à procura está abaixo. Porque, de fato, tanto o município de Maputo, o município de Amatola, Boane e os distritos que estamos aqui a falar deles já fizeram um trabalho que, quantificado, supera
esse valor. O ministro da Saúde diz que os 20 milhões de dólares sob gestão do Ministério no controle e combate ao coronavírus no país já estão em aplicação, daí que não serão usados para o plano de ação em alusão para a metrópole. O que estamos a fazer aqui é um projeto diferente que vai permitir que nós possamos ter fundos adicionais para atingir os objetivos colocados. Cidadãos na província sabem da situação alarmante na cidade de Maputo e acham que pouco está a ser feito para conter a situação. Dizem que machibombo tem que carregar 70 pessoas, mas machibombo enche de qualquer maneira. E chapas pequenas carregam 3. Será que no machibombo não há transmissão de coronavírus? Porque dizem que agora a transmissão é comunitária. O ministro da Saúde refere que, além de apoio financeiro, o grosso das doações para apoio no controle da pandemia no país chega em espécies, com destaque para kits de prevenção. Ainda na Moçambique, depois de um mês de paralisação de aulas, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano coloca 25 formadores que garante formação de docentes de ensino primário. Meses depois da paralisação das aulas nos esforços do controle da propagação do coronavírus, os formandos voltam às aulas com entusiasmo. Eu me sinto bem por ter retornado às aulas, porque já posso terminar com a minha formação com sucesso. Tendo em conta que tivemos muitos meses fora da escola e teve aquela sensação de curiosidade de como trabalhar nesse novo normal. O reencontro entre os formadores e formandos é marcado por novos desafios, com aulas no contexto pandêmico do coronavírus. Mediante a situação atual, voltei, mas com muitos desafios, não é? Voltei com desafios e com uma expectativa de trazer o novo normal como uma situação que tem que ser observada por todos. Reinvenção é o que a situação exige dos formadores. A necessidade de observar todas as medidas recomendadas para a atividade que tenho como professor. O diretor fala do aumento do número de turmas em resultado da divisão para garantir distanciamentos. Nós tínhamos 3 turmas da 10ª+3, mas tivemos que, porque as salas são pequenas, temos 2 salões, então tivemos que repartir as 3 em 2 turmas de 28 alunos cada. E assim criamos melhores condições para os alunos estarem na sala sem nenhum problema. O diretor refere também que com a retoma, o calendário das matérias não irá sofrer muitas alterações, pois antes do encerramento a escola tinha muitas aulas adiantadas, além de que houve muito proveito e capitalização das plataformas digitais para aulas virtuais. Nós não vamos sentir demais essa situação, porque, por exemplo, quando interrompemos no momento de emergência, estava a decorrer o 8º bloco e nós conseguimos tratar os conteúdos do 8º bloco através das plataformas digitais. O estabelecimento funciona em regime de internato nas instalações da sede da ADPP. Os dormitórios que antes acolhiam 6 formandos cada, agora acolhem 3 para melhores práticas preventivas da Covid. O comportamento no refeitório é também diferente. E sobre dados da pandemia na Europa, Reino Unido sabe proíbe encontros sociais com mais de 6 pessoas. Já na Espanha, um falso remédio contra a Covid-19 causa 26 intoxicações. O Instituto Nacional de Toxicologia de Espanha recebeu 26 pedidos de consultas por intoxicação entre os meses de abril e junho. O jornal espanhol ABC revela que esses 26 casos estavam relacionados com um produto que é vendido através da internet como um remédio milagroso para curar a Covid-19. Os especialistas acreditam que o país vizinho já está a enfrentar uma segunda vaga e os efeitos já se fazem sentir nos hospitais de Madrid. Segundo o El País, o número de internamentos de doentes infectados pelo novo coronavírus disparou. Algumas cirurgias e tratamentos foram novamente suspensos e alguns doentes já tiveram de ser transferidos para outros hospitais para não haver sobrecarga. As autoridades da comunidade madrilena garantem que a evolução da Covid-19 e a situação dos hospitais está controlada, mas não negam que já se sente pressão nos serviços de saúde da região.
Na terça-feira, o Ministério da Saúde espanhol contabilizou 2.139 pacientes internados em enfermarias e 275 em unidades de cuidados intensivos. Já a Inglaterra vai proibir os encontros sociais com mais de 6 pessoas, tanto no interior como no exterior, a partir da próxima segunda-feira. Boris Johnson fará o anúncio formal nesta quarta-feira, embora os meios de comunicação social avancem que a regra não se aplicará às escolas, aos locais de trabalho e aos desportos de equipa. Esta medida pretende travar o aumento de casos no país. Nas últimas 24 horas, o Reino Unido reportou mais 2.420 novos casos de infecção por Covid-19 e mais 30 mortes. Em França, uma semana depois da reabertura das escolas, já foram encerrados 28 estabelecimentos de ensino e 262 turmas após terem sido detectados casos de Covid-19. Na terça-feira foram registados mais 6.500 novos casos de contágio e 39 mortos. Na Alemanha, o Instituto Robert Koch revelou que foram identificados mais 1.176 novos casos de infecção por coronavírus e morreram mais 9 pessoas nas últimas 24 horas. No total, o país contabiliza nesta altura 253.474 casos de contágio e 9.338 óbitos. O governo britânico e cientistas afirmam que a vacina que se desenvolve pode contribuir no combate à Covid-19. Esse foi ainda uma suspensão de testes depois de suposta reação grave não voluntário, mas que significa que o estudo fracassa. O governo britânico afirmou que não é a primeira vez que os testes são suspensos e que este é um procedimento comum na última fase. That is not an unusual thing. A farmacêutica AstraZeneca disse que a pausa é determinada sempre que uma doença inexplicada aparece durante os testes por medida de segurança. No caso desta semana, a imprensa americana disse que um dos voluntários que tomou a vacina teria desenvolvido uma síndrome inflamatória que afeta a medula espinhal, que costuma ser desencadeada por infecções virais. Além do Reino Unido, voluntários de outros países, como Estados Unidos, África do Sul e Brasil, participam dos testes. Em nenhum deles foi relatado efeito colateral. A agência reguladora britânica abriu uma investigação para identificar se a doença apresentada pelo paciente tem relação com a vacina. Se for confirmado que não foi um efeito da imunização, os testes podem ser retomados daqui a alguns dias. Que essas medidas de verificação, de associação entre a vacina e qualquer evento adverso mais grave é super importante, mostra a prudência de quem está produzindo essa vacina e com certeza essa vacina só será liberada, produzida e ofertada para a população se ela for segura e eficaz. A Organização Mundial da Saúde elogiou a preocupação dos pesquisadores com a segurança e acredita que uma vacina contra a Covid-19 estará pronta para uso em larga escala até 2022. No total, 9 pesquisas estão na última fase de testes, incluindo a da Universidade de Oxford. Agora, na revista de imprensa, confere outros destaques que marcam a atualidade internacional. Para começar com notícias de África, onde é que voa a trazer como manchete Cabo Delgado, alegadas atrocidades podem ser investigadas se houver vontade, assim a dizer analistas. No também agora para a Euronews, que tem como destaque a Grécia, novo incêndio no campo de refugiado de Moria. Já a R7 a trazer pós da Fux à frente do Supremo Tribunal Federal de dar novo respiro à Lava Jato. Na Record Europa, não tem como destaque a notícia de coronavírus, que está a dizer a China sem casos locais a 25 dias consecutivos. Já Mundo ao Minuto, testa a vacina da AstraZeneca Oxford, já tinha sido suspenso na julho. Angola a trazer Covid-19, governo reitera o uso de máscara na via pública na Angola. Por último, não está a trazer notícia de desporto, onde é que a bola está a trazer como destaque o presidente de Nápoles testa positiva a Covid-19 e instala polémica. E assim, nota termina a continuação de uma ótima quinta-feira junto com o Record TV. Boa tarde.